Nós, progressistas, pensamos em mudança de mentalidade com ampliação da capacidade crítica, da capacidade analítica, da capacidade cognitiva, da capacidade de compreensão da existência de forma ampla, o que impacta diretamente em uma visão sistêmica. É esta a educação que a gente propõe. Claro que a educação tem que preparar esta pessoa para o mercado de trabalho. É óbvio, mas também precisa preparar essas pessoas para discernir, para pensar. Porque educação que não ensina a pensar é condicionamento. O cidadão que não aprendeu a pensar e que não sabe a diferença entre educação e condicionamento fica muitas vezes revoltado quando o professor ensina seu filho a pensar e prefere que seu filho seja condicionado sem saber que, ao condicionar sua criança, o professor está de fato adestrando. Quando você percebe que uma criança está errando, está tendo um comportamento inadequado, e você e ela pensam juntos sobre aquilo, você aproxima, você cria um vínculo, você estabelece uma relação e você ensina a reflexão, acentuando a capacidade humana de voltar-se sobre si mesmo e se perceber. Fica até o final, gente, fica até o final. Meu nome é João Luiz, eu sou psicanalista e tenho esse personagem aqui. Estou aqui para despertar em você o desejo pela mudança. Eu estou aqui para provocá-lo e fazer com que você pense sobre tudo o que está acontecendo. Estou aqui para contribuir com você. Eu peço o seu engajamento, o seu apoio, curtindo, comentando. Assista o vídeo até o final e depois gaste 2 minutinhos e faça um comentário sobre o vídeo. Eu quero saber a sua opinião, o que você pensa disso. Se você não tem opinião a dar neste momento, me deseje um bom dia, fale de onde você me assiste. E eu vou pedir também, se você puder, ajuda nessa chavinha que está aqui embaixo, tá? Porque é um trabalho. Muito obrigado de coração e vamos em frente com essa reflexão importante. Tchau. Voltando para a educação. Eu estou falando de crianças e estou falando de educação que ensina a pensar, porque esta educação que condiciona a obediência e que forma crianças educadinhas que não respondem aos adultos é uma educação que aqui no meu estado ainda é objeto de desejo e consumo. E é por esta razão que aqui no meu estado as tais escolas cívico-militares caíram no gosto das famílias que querem filhos educadinhos, mas que não pensam por si. E nesta de condicionar dentro de um padrão bonitinho e que dê orgulho aos pais pelo modo que se porta e se comporta, estas crianças não são autônomas. Normalmente se sujeitam à obediência, ao pensamento reacionário e a um conservadorismo retrógrado e atrasado. A direita não gosta de pensamento crítico, não gosta de educação inclusiva, não gosta da formação plena do cidadão que questiona. Peraí, mas isso aí, ao meu ver, vai trazer esse prejuízo. Peraí, calma aí, alto lá. O seu histórico, pelo que eu andei pesquisando, da sua vida pregressa, você não é a pessoa mais qualificada para este cargo. Peraí, alto lá. Este partido ao qual você pertence, ele tem um histórico de votar contra o povo, porque fez esse trabalho, esse desserviço à população, porque instruiu os seus deputados a agirem desta maneira, e esta maneira prejudica a maioria. Portanto, em você e neste seu partido eu não voto. A pessoa que pensa, ela pensa para além da caixinha desse discurso raso da moralidade hipócrita, farisaica, do cidadão de bem que, a bem da verdade, não é bom. É bem, mas não é bom. É gente ruim que usa do discurso moral para agir de forma imoral no que diz respeito a atender, a prestar um serviço àqueles que a este
deram o seu voto, não apenas na urna, como também de confiança. Que, muito embora, esse é um fator importante. O voto na urna não é o voto de confiança, porque as pessoas votam e não voltam para ver se aquele em quem votaram está fazendo um trabalho digno da confiança que receberam. Então, não se vota por confiança, se vota por identificação. E aí é fácil. O político, ele só precisa estudar como pensa o cidadão médio e se comportar conforme se comporta o cidadão médio para atraí-lo pela semelhança e identificação e então fazer valer os valores que não são os valores da sociedade, mas é o negócio de ganhar dinheiro, né? Explorar, roubar, destruir. Eu estou falando tudo isso porque você só vai mudar o quadro político que temos a partir da mudança de mentalidade do povo. E isso se consegue por meio da educação. E é por isso que o secretário da Educação de São Paulo, alguém que já prestou um desserviço no Paraná, agora lá trabalha para minar, para parar, para sabotar professores. Bons professores que despertam nas crianças essa coisa maravilhosa de eu posso. Eu não estou em uma sociedade de castas. Eu posso romper com tudo isso. Professor que vende sonhos. Essa criança que aprende português, matemática, história. A direita odeia história. Porque quando você aprende história e você analisa os fatos históricos e você fala da história e faz esse aluno pensar sobre a história e conta a história, não da forma romantizada do descobrimento, da declaração da independência às margens daquele rio enorme em que Dom Pedro arranca da espada e faz uma declaração de independência e morte, essa coisa romântica construída para alienar, mas ele fala que Dom Pedro estava com uma caganeira nas margens de um riacho, montado provavelmente num burro. E toda a conjuntura disso muda a percepção e as pessoas, crianças são pessoas, vão começar a pensar de forma crítica em relação a o que é política, o que é o discurso e o que é o ato, o que faz o deputado e não aquilo que ele diz. Porque famílias, cidadãos de bem, eu sou o vosso... Não. Não olha o discurso. Até na psicanálise aqui, em que a gente conversa, a pessoa constrói um discurso. Imagine um discurso construído com o propósito de iludir. O poder não quer gente que pensa. O poder quer gente que obedeça. Por isso que a educação vai ser sempre, enquanto a gente não tomar uma providência, enquanto a gente não instruir as pessoas a votarem em gente que quer que a gente pense, gente que pensa serão aqueles que, por alguma circunstância, escaparam desse condicionamento, como eu. Porque eu tinha tudo para ser um defensor de escolas cívico-militares. Eu tinha tudo para pensar dentro de uma caixinha, não apenas de uma rigidez de quem recebeu uma educação condicionante, como também a rigidez de quem pensa dentro de uma caixinha religiosa. E quando eu falo caixinha religiosa, não estou falando de gente que crê em Deus, que crê em Jesus, que pensa sobre quem Jesus foi e sobre o que Jesus disse e sobre como ser cristão a partir do exemplo do Cristo, que ensinou a pensar sobre o status quo de uma sociedade. Um revolucionário. Educação condicionante não produz revolucionários. Produz massa de manobra. E é isso que eles querem. E eles já aparelharam os conselhos tutelares. Eles estão trabalhando para aparelhar o Senado, para, por meio de maioria eleita no Senado, caçar ministros do Supremo que não dançarem conforme a musiquinha reacionária deles. Pensar, gente. Educação tem que ensinar a pensar.